80% dos home theaters vendidos aqui na Audio Prime são de caixas de som de embutir. 5.1, 7.1, agora tem o Dolby Atmos, mas sempre é de embutir. Eu trouxe aqui o meu amigo Richard, arquiteto e designer de produto, para a gente ter um bate-papo nesse segundo collab sobre o porquê todas as pessoas gostam das caixas de som de embutir no forro de gesso. Beleza? Fica comigo e vamos nessa! Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco da Audio Prime e eu tô aqui com o Richard, arquiteto e designer de produtos, para falar sobre o uso das caixas de som de embutir nos projetos de arquitetura. Richard, quero que tu se apresente para nossa audiência, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho do que tu faz e quem sabe já vai entrando um pouquinho nesse assunto de por que raios 80 ou mais de 80% dos projetos aqui da Audio Prime são só com caixas de som embutidas. E aí galera, sou Richard Gora, arquiteto e designer de produto, desenvolvo produtos para algumas fábricas, produtos de mobiliário e iluminação, e tenho escritório de arquitetura. A gente trabalha com projetos arquitetônicos, arquitetura de interiores e projetos corporativos. Cara, eu vejo assim, ó, Chico, essa questão de a gente começar até definir já no projeto o equipamento de áudio embutido, um dos grandes fatores é o espaço. Hoje em dia, cada vez mais os apartamentos estão menores, as pessoas já estão querendo ocupar esse espaço, sendo o primeiro apartamento, e já estão querendo botar um equipamento de áudio e vídeo. Então eu vejo que isso é uma tendência justamente por isso, por ser o primeiro apartamento, o apartamento ser um apartamento um pouco pequeno, não que seja desmerecedor isso, né? Eu acho que até a gente tem feito vários projetos de apartamentos pequenos, cara, que no final fica um resultado fabuloso e mesmo usando equipamento embutido, a gente consegue uma qualidade excelente. Isso é bem legal, aqui na Audio Prime a gente tem 12 anos aqui de empresa, 13 anos quase praticamente, e é legal porque realmente eu lembro que alguns anos atrás, talvez até 5, 7 anos atrás, talvez a gente só tinha obras de alto padrão. E hoje a gente tem tudo que é tipo de obra, a gente mesmo aqui na Audio Prime, a gente já tem solução de caixa de som Bluetooth para o cara botar às vezes na varanda, que vai sair, sei lá, menos de R$1.000, R$800, já consegue colocar uma caixinha de som embutida, deixando um acabamento bem legal. Isso é bem bacana de você relembrar isso, porque eu percebo mesmo esse avanço em todo tipo de apartamento, desde apartamentos pequenos até apartamentos maiores, a galera então otimizando espaço e colocando as caixas de som no teto. Mesmo assim, eu ainda fico talvez curioso porque de cara a gente já não usa as caixas de som bookshelf ou torre, vai sempre pro teto, e isso às vezes é uma linearidade que segue, seja para o espaço gourmet, seja para piscina, seja para uma varanda. Como é que é dada essa concepção na hora do projeto? Isso já vem hoje de que está na moda, ter um apartamento minimalista, um negócio mais clean, ou algo a me acrescentar aí, Richard? Cara, esses termos assim, é clean, tá na moda, é cosmopolita, essa coisa nada toda, que a gente acaba usando, isso acaba sendo um artifício de forma de a gente apresentar, de a gente mostrar o nosso trabalho. Porém, eu não concordo muito com isso, tá? Eu acredito que, como a gente trabalha com projeto, a coisa tem que ser muito individualizada. Porém, não é assim que acontece. Os clientes sempre quando a gente está iniciando um projeto, ele recebe a opinião do pai, do tio, do primo, do vizinho, e aí vem essas comparações. Cara, lá na casa do meu tio, lá ele usou um equipamento embutido e ficou um resultado excelente. Lá ele não teve o problema das caixas de som porque a diarista foi lá e deu com a vassoura e derrubou, nicou a caixa de som. O meu filho não pegou a caneta e foi lá e furou o alto-falante. Então assim, essas situações de equipamentos embutidos, a relação que eu vejo é muito mais vinculada a isso, à praticidade, ao investimento, né? Tu pode explicar isso melhor do que eu.
Hoje o equipamento de embutido é mais em conta do que o aparente. Então eu vejo que isso é um fator muito importante nessa tomada de decisão. Legal. E fora essas questões, né, de manutenção, hoje a correria, às vezes é um casal novo que trabalha o dia todo, só chega em casa à noite, aí não tem tempo, aí não tem a faxineira que mantém o apartamento. Então assim, ó, tá embutido no teto, não precisa ninguém nem tirar pó. Então tem esses fatores que eu vejo. Se for falar em qualidade, eu que sou do rock and roll, eu que gosto muito de música, tenho meu estúdio em casa, porém na minha sala, não está pronta ainda, mas vai ser tudo de embutido. É verdade. Eu acho que esse lado do custo, ele tem sim uma certa influência, mas também eu vejo que a evolução da caixa de som de embutir, ela se deu de uma forma muito rápida, né? Muito. E tu sabe que isso é até um costume mais nosso, latino aqui. Hoje, não sei se tu já sabia disso, Richard, mas a gente tem as caixas de som anguladas, aquelas que ficam em cima do forro anguladas, são exclusivas nossas aqui de baixo. Foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, porque mesmo lá fora, talvez com outras concepções de arquitetura, às vezes outros produtos também, a caixa de som frontal de home theater nem é tão usada na parte frontal embutida do home. Falando inclusive entrando nesse assunto, eu lembro de um projeto que a gente trabalhou junto, puta cliente exigente. O cara era americano, inclusive, digo que americano no sentido das referências de equipamento, etc. Eram altas as referências e até a expectativa dele. E lá foi um apartamento que, talvez, não sei se por espaço, até quero saber o porquê, que a gente optou naquele apartamento por uma zona 1, com caixa de som embutida, um home theater 5.1. A gente puxou uma zona 2 para cozinha e uma zona 3 para varanda. Eu não me recordo agora se tinha espelhamento de TV ou não. Não tinha. E a gente atendeu ele super bem, com umas caixas de som bem premium, da linha top da JBL, e ele ficou super satisfeito. Vamos falar um pouquinho desse projeto. Como é que foi a concepção? De quem é que veio a ideia de ter tudo no teto? Cara, por ele ser um cliente que tinha acesso aos equipamentos, tudo que ele conseguia ver no país de origem dele, então ele já tinha essas referências. Então assim, o briefing inicial dessa sala era nenhum equipamento aparente. Tanto é que não tinha nada na parede da sala, só tinha TV e mais nada, não tinha equipamento de net, Sky, receiver, tudo. A gente criou aquele espaço lá no fundo, onde tinham todos os equipamentos que funcionavam por controle. Como é que é o negocinho daqui? O emissor de infravermelho. Tinha o emissor lá na frente da TV, então tudo era controlado por lá, mas os equipamentos não tinham nada. Chegava na sala dele, só tinha a TV, que era uma TV bem grande para a época, o sub estava escondido, todos os equipamentos escondidos. Então assim, tinha a TV e as caixinhas no teto e mais nada. Então assim, foi o ponto inicial deles. Ele assim, eu quero a minha sala limpa, sem equipamentos. Então foi um desafio pra gente, porque a gente teve que criar o espaço para fazer essa área técnica para pôr os equipamentos, que tinha um sistema de ventilação todo apropriado para isso. A gente teve que pensar em ventilação para receiver, ventilação para todos os equipamentos que vão, para que se mantivesse isso e tivesse um bom funcionamento, inclusive o sub, sem dar vibrações e tal. E isso vocês ajudaram bastante a gente na hora de desenvolver o projeto. E esse resultado, na verdade, não foi desenvolvimento. O resultado do home era uma surpresa, porque tu chegava no ambiente dele, tinha a sala, a TV, e aí tu ligava o equipamento, aquela sonzeira, e as pessoas ficavam procurando de onde estava vindo aquilo tudo. Verdade. Então assim, uma das coisas que eu vejo é ele ter conhecimento do equipamento, e ele trouxe essa ideia pra gente, e a gente resolveu pra ele. Eu lembro de duas passagens interessantes desse cliente, tamanha talvez a exigência. Eu lembro que na época a televisão 90 polegadas que tinha disponível aqui no Brasil era só uma Sharp que tinha. E eu lembro que eu passei para ele lá o orçamento, eu indiquei onde comprar, e ele, what? For a Sharp? Do tipo, era uma TV que lá era ruim, ou sei lá o quê, e ele, né, entrou com essa. A gente acabou, acho que na época, botando uma Samsung 75 polegadas, que já era a ultra top da época, talvez há 2 anos atrás, aí não sei se tem tudo isso. E a outra coisa que eu lembro que foi interessante foi realmente, nem o subwoofer ele queria aparente na frente da televisão, a gente puxou ele para junto dos equipamentos
era uma cristaleira, a gente teve que, tipo uma cristaleira, né? A gente teve que fazer lá alguns cuidados, adega e tal. adega para ela não vibrar e tudo mais. Foi um projeto bem legal de ser executado. Uma outra coisa, Richard, que me perguntam também sempre, e às vezes aqui a gente está sempre rabiscando o projeto e na nossa consultoria online aqui com a galera, e aí às vezes eu me meto de designer, arquiteto ou o que seja, mas agora uma dúvida de verdade mesmo. Cara, a influência do luminotécnico nesse posicionamento de caixa de som. Adianto, às vezes eu recebo um projeto e aí eu percebo que justamente na melhor ponto da caixa de som, porque a gente tá falando em 5, 7 caixas de som no teto, justamente no melhor ponto da caixa de som tem uma luminária ou tem uma sequência de dicróicas, esse tipo de coisa. Aí agora a pergunta, eu opto pela estética, pela parte técnica ou tem um bom senso? Como é que tu trata isso dos teus projetos ou que tu pode dizer para nossa galera aí que nos ouve fazendo os projetos deles? Cara, essencial. Projeto. Então assim, ó, essas bagunças acontecem porque não foi feito projeto. Então assim, ó, se tu desenvolve o projeto inicial, tudo tem que ser pensado, desde a parte de iluminação, desenvolvimento do gesso, se o gesso vai ter alguma manta lá em cima de isolamento, tratamento, seja lá o que for. Isso tudo tem que ser pensado lá inicialmente. Um projeto bem amadurecido não gera dor de cabeça e principalmente não gera despesa. Então assim, ó, aquele desperdício de dinheiro, de pai, quebra, põe a iluminação, daqui a pouco o cara do som vem, putz, bateu a iluminação junto com a caixa de som, cara. Isso pra mim é falha de projeto. Não existe outra explicação. A não ser que tu vai colocar um home onde já tá tudo pronto. Que às vezes acontece. Eu daria prioridade pro equipamento. Então assim, ó, eu tentaria conciliar da melhor forma possível, porém a prioridade é o equipamento. Se é um espaço que o cara tá investindo uma grana para botar lá o equipamento, cara, ou assim, mas é que eu vejo muito a relação com o projeto. Legal. É interessante, é uma visão que nem sempre todas as pessoas têm. Eu te digo porque a gente recebe múltiplos projetos. Tem uma situação, Chico, que às vezes acontece no escritório, às vezes a gente recebe um briefing do cliente, a gente começa a fazer um trabalho, e aí ele tem, o meu primo é engenheiro eletricista e ele vai fazer o projeto luminotécnico. Beleza. Ele faz o projeto, só que antes de ir para a obra, manda o projeto para o escritório e a gente compatibiliza o projeto luminotécnico com áudio, com gesso, com toda a parte civil, porque para evitar desperdício de grana, principalmente hoje acho que nunca ninguém pode ficar jogando dinheiro fora. E hoje cada vez as pessoas estão mais espertas para isso, mais inteligentes para isso e querendo potencializar todo o seu investimento. A gente até fez me lembrar que a gente tem um outro vídeo que é onde mais ou menos eu dou 3 etapas para fazer uma montagem de um home. Põe o link aí, ó. Vou botar o link aqui embaixo. E nesse vídeo das 3 etapas é mais ou menos isso. Passar o fio na hora certa, depois entra o gesso, essa sequência toda de obra que acaba também sendo muito importante, até mesmo pro cliente, né, final, para quem vai pro usuário entender que foi feito tudo numa sequência certa, não prejudicou uma disciplina, não prejudicou outra, que eu acho que é a grande coisa talvez do nosso trabalho em parceria, ou mesmo para quem eu assessoro talvez a longa distância, mas o meu trabalho não pode interferir no eletricista, que não pode interferir no cara do ar-condicionado, que não pode interferir no gesseiro, e às vezes eu vejo que as coisas elas são tão desamarradas que às vezes o cliente chega aqui, tá com o apartamento pronto e quer botar todas as caixas de som no teto. E aí eu já não consigo mais. O que eu falo, Chico, assim, tecnologia excelente para a humanidade. Porém, essa velocidade da informação, as pessoas estão num ritmo assim, que eles não conseguem amadurecer mais nada. Eu sempre falo, tu vai fazer um investimento, tu vai reformar, ou enfim, comprou um apartamento, ou comprou a casa, fez o projeto da casa. Cara, tu não pode errar. Porque se tu tá fazendo uma coisa do início, tu não pode começar aquilo atropelado. Então assim, cara, faz um planejamento. Imagina onde tu queres chegar. Tu tem que ter clareza daquele projeto, do que tu queres colocar aquilo lá, chamar um bom profissional para coordenar isso daí tudo. Legal. Eu falo, a gente no nosso escritório não é especialista em algumas áreas. Porém, se a gente não tem parceiros, a gente vai atrás de quem sabe. Então assim,
essa coordenação, essa compatibilização dos projetos todos, para quê? Para chegar no dia de instalar a televisão lá no quarto do filho, se tu quiseres, tu vai lá e pluga o cabo e está funcionando. Tem que ser no planejamento, tem que ser no projeto, tem que ser nessa coordenação, nessa compatibilização antes da execução. Assim, ó, essa velocidade da informação, o que acontece muitas vezes? A obra começa sem estar o projeto amadurecido, sem estar a grande maioria dos orçamentos aprovados, o cliente não tem uma ideia do global, né? De quanto que ele vai gastar do início do pedreiro quebrando a parede para passar a tubulação até chegar lá no final e colocar o tapete na obra dele. Então assim, ó, o cliente ter essa ideia e ter esse planejamento, cara, evita muita frustração, porque muitas vezes acontece o seguinte, na hora que o cara tá montando lá o equipamento dele, acabou a grana. Verdade, verdade. E aí o que acontece? Putz, aí vem as frustrações, aqueles momentos que o cara dá desgosto, que dá separação, né? A gente já acabou presenciando, a gente sempre fala, a obra tá acabando, acaba tudo, acaba dinheiro, acaba casamento, acaba tudo. Mas que não deve acontecer, por quê? Faltou planejamento. E no planejamento, o som é uma coisa mais do homem ou mais da mulher? Cara, a gente já teve várias situações diferentes, tá? Assim, ó, eu vejo muito forte o homem sempre partindo para a parte do som, não só por gostar daquilo ali, mas ele gosta do encontro, ele gosta de fazer o encontro com os amigos para assistir o UFC, o jogo de futebol, enfim, essas coisas. Então, assim, ó, o áudio está muito ligado a essa parte de vídeo e essa questão do receber. Né? Até mesmo porque normalmente, não estou dizendo que isso é regra e nem que deveria ser assim, nem que não deveria, enfim, não estou dizendo nada. Eu estou falando do que a gente tem presenciado. As mulheres já não, as mulheres já chamam, já sentam num canto, já estão tomando uma bebida delas ali, já não é aquela coisa. O homem já é mais barulhento, por natureza, né? E talvez por isso até que agrada mais esse design 100% do teto, porque a mulher até pode talvez então estar mais reunida, mas mesmo assim o homem vai lá, acaba botando uma musiquinha para elas, deixa o ambiente mais homogêneo, e eu vejo que é isso que tem agradado, pelo menos a grande maioria dos nossos clientes aqui da Audio Prime, agrada mais fazer dessa forma, né? Trabalhar com canais separados, coisas independentes, esse resultado é que acaba sendo bacana, eu vejo, para a relação do morador daquele espaço, né? Do morador, de quem vai estar usando esse equipamento, de quem está morando naquele espaço. É tu conseguir respeitar, tu conseguir conviver, né? Conviver. Muitas vezes a gente fala, isso parece um assunto que não tem nada a ver com o nosso aqui, mas essa convivência, né? O ser humano está aí para isso, para viver em comunidade e se conciliar. E se não acontece no geral, imagina dentro de casa, né? Verdade. Richard, muito boa conversa, sempre muito bom falar com o Richard. Galera, eu espero que você também tenha gostado. É um formato diferente que a gente está fazendo aqui no canal. Portanto, escreve aqui embaixo, deixa uma ajuda, deixa um comentário, uma sugestão de novos assuntos. Ó, arquitetura com som, com home theater, onde é que os dois se cruzam? É isso aí. Richard, vou deixar aqui embaixo também tuas redes sociais, aquela coisa arada toda para quem quer te seguir o teu trabalho. Quer dar um tchau e encerrar o vídeo aí pra nós? É isso aí, galera. E tendo dúvida, cara, chama esse cara aqui de áudio e vídeo. Esse cara é. É isso aí. O cara aqui que é modesto aqui. Valeu, abraço.